E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Alex. Estou aqui hoje com um convidado super especial, que é o Salomão. Ele que tem um grupo muito legal de teatro, que é o Geradores de Almas. E, gente, vamos deixar ele se apresentar, né? Um prazer enorme ter você aqui, cara. Obrigado. Eu sou o Renato, né, como ele disse, Renato Salomão. Eu tenho um grupo que se chama Geradores de Almas. Trabalho com esse grupo há 8 anos e completou agora, na verdade, em dezembro. Legal, 8 anos já que a gente trabalha aí com teatro. E eu, basicamente, sou estudante de teatro também. Estou no último ano Bacana. do estudo, né? E galera, antes da gente começar a nossa conversar onde a gente entrosa a conversa, eu peço para você deixar seu like, comentar aí embaixo e enviar para todo mundo que você conhece. Até os que não gostam de podcast, pode enviar assim que vai dar bom, confia. Gente, vamos lá. Como que você chegou nesse grupo? Ele já existia? Vocês que criaram? Conta para mim um pouco sobre. O grupo ele já existia. Antes de eu entrar, ele já existia há bastante tempo. Eu não sei nem dizer exatamente quanto tempo, porque era bastante mesmo. Mas houve umas mudanças, começaram a sair as pessoas, e aí o grupo foi meio que acabando, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu entrei junto com o pessoal também, e aí a gente meio que fez o grupo de novo. Assim, a gente continuou com o mesmo nome, os Geradores de Almas, mas a gente começou de novo. A partir dessa época, foi 2013, a gente começou com um novo formato. Antes, o grupo pegava peças da internet e fazia peças curtas, assim, 10, 15 minutos. E quando a gente começou, a gente veio com um novo formato, de desenvolver uma peça um pouco mais elaborada, com figurinos e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente começou de novo o grupo. Praticamente como se ele tivesse nascido de novo. Entendi. Vocês têm muitas peças, como que funciona? Sim, a gente tem bastante, não sei dizer exatamente quantas, mas agora a gente está fazendo 2, que é o Rua Azul. A gente apresentou em 2020 a primeira vez, aí a gente ficou o ano todo de 2021 com ela, e agora continuou, e a outra é o Heart. Aí a gente está apresentando essas 2 agora. E vocês se inspiram aonde? Vocês pegam a Bíblia, a internet, vocês mesmos escrevem, vocês criam, como que funciona? Sou eu que escrevo, todas as Legal, peças sim. eu que escrevo. Que nem eu falei, antigamente era só baseado nas peças da internet já pronta, né? E aí eu vi a necessidade, quando a gente começou, né, com essa nova formação, de realmente escrever as peças, para ficar algo mais autoral. E aí eu escrevo as peças, eu sempre me inspiro em alguma passagem ou alguma história, mas nem sempre assim, fazendo a história literalmente, mais como uma base, assim, uma inspiração mesmo. Que nem o Heart, né, que é essa peça. Ela conta a história de uma família africana que vem para o Brasil, depois de alguns problemas que acontecem, eles vêm para o Brasil e eles contratam um empregado. E esse empregado, ele é cristão. E aí ele começa a falar de Jesus para essa família africana. E aí a base é essa. Tem alguns versículos que aparecem na peça, mas não tem tipo uma história bíblica mesmo assim, sabe? E aí é basicamente isso. Certo. E como que vocês fazem para transpassar o Espírito Santo usando o teatro? Essa peça do Rua Azusa, né, para quem conhece a história sabe que é baseado totalmente nisso, né, na busca ali do Espírito Santo, e sempre está envolvido, de certa forma sempre está envolvido. A gente sempre apresenta os temas e tudo que a gente faz, né, baseado no Espírito Santo, não tem como, né, tirar. Então, todas as peças é muito baseado nisso, muito baseado na busca. Essa principalmente, né, que o tema central já é o Espírito Santo mesmo. E ali, através das falas, uma coisa que a gente sempre fala em todas as peças, né, que a gente quer transpassar ali o Espírito Santo em tudo, seja na fala, seja na música, na dança que a gente coloca, nós queremos passar isso. Então, sempre, de alguma forma, sempre tem. Isso é legal porque quando você vai se apresentar em outras igrejas, você são uma fonte de inspiração. Porque eu acredito que em muitos lugares, até aqui a Lar mesmo, pode ter um projeto futuro de querer ter um teatro, algo do tipo. Sim. E vocês são a base. A gente olha vocês e imagina algo com a gente, entende? Isso é muito legal. Olha o que vocês fazem por aí. Que bacana, né, cara? E assim, e o grupo, como que vocês convivem? Vocês brigam muito? Quantas pessoas tem? Fala pra nós. Briga, não tem como. Eu acho que todo grupo, né, tem a desavença ali, não tem como. É sempre muitas cabeças, muitas ideias diferentes, então sempre acaba tendo uma coisa ou outra, né? Isso que é importante, o papel do líder,
para dar, né, a decisão final. Não, gente, vai ser isso. Metade está pensando de um jeito, metade do outro, e aí você tem que falar, não, vai ser dessa forma. Sempre acontece. Nós somos em 9 pessoas hoje. Olha que legal. Nós estamos em 9. Acabou de entrar recentemente 2, né? Estava em 7. Agora nós estamos em 9. E nosso convívio é muito bom. A gente ensaia toda semana ou faz alguma coisa diferente. Toda semana a gente está junto. Quando as peças já estão ensaiadas, né, a gente sempre busca fazer outras coisas diferentes. Quando está na época de preparação e tudo mais, a gente sempre ensaia tipo direto, assim. Mas a gente está junto o tempo todo. Porque a gente é da mesma igreja também, então. Que legal, cara. E qual é o maior sonho que vocês têm? Aonde vocês querem chegar? A gente se baseia muito, eu acho que praticamente todo grupo de teatro cristão se baseia muito no Giovanni Sina. É a base de inspiração para qualquer grupo. Eu vejo, né, onde eles estão, em outros países, em outra cidade, fazendo esse trabalho. E uma coisa que a gente visa muito é isso. Primeiramente, alcançar aqui, né, o nosso país, outra cidade. A gente já chegou a apresentar em 2, que foi no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Foi 2 cidades que a gente foi, mas nós queremos expandir mais ainda, chegar em outras cidades e, se Deus quiser, até nos outros países aí, com os projetos sociais também, né? Não só baseado no teatro, mas todo um projeto social também. E em todos esses 8 anos, vocês já passaram por algum preconceito como teatro cristão? Assim, acredito que algumas igrejas primitivas têm uma visão diferente sobre isso, que talvez nem seja tão maldosa, mas que talvez não querendo acaba tendo preconceito. Vocês já passaram por isso? Sim, com certeza. Na antiga igreja que a gente era, nós estamos em uma outra agora faz 2 anos e pouquinho mais ou menos. Nessa igreja a gente já chegou, né, e a pastora, né, recebeu a gente muito bem e já a gente viu que teve uma visão completamente diferente, mas a outra igreja que a gente estava, nós ficamos lá durante muito tempo, que foi onde o grupo surgiu mesmo, né? Nós ficamos lá bastante tempo nessa igreja, mas tinha bastante. Ao mesmo tempo que meio que, eu te apoio, mas eu te apoio não apoiando, sabe? Eu te apoio, mas ao mesmo tempo eu não te apoio. E essa igreja tinha várias, tem várias na Zona Leste, e depois eles expandiram mais um pouco, tem em outros lugares também. E chegou um certo momento que a gente fez uma peça na sede da igreja e falava sobre alguns temas espirituais, assim. Tinha demônio na peça, a gente falava sobre uns temas assim um pouco mais fortes. E ali, mas o engraçado assim é que na peça nós falávamos, né, tinha ali o diabo também, e no final tinha uma oração que é como se a igreja orando enfraquecesse aquelas obras, sabe, do diabo. E nós apresentamos ali na sede da nossa igreja e depois aconteceu de que eles interpretaram completamente diferente. E a gente chegou a ver que a gente estava exaltando o diabo com teatro. Foi uma coisa louca. E a gente foi proibido de apresentar em todas as igrejas que desse ministério, né? Não, vocês não vão mais apresentar por conta disso. Mas todo mundo que assistiu viu que não era aquilo, né? Só que isso que você falou, o modo de interpretar o preconceito mesmo com a arte, o modo de fazer, porque se fosse numa pregação, possivelmente não teria problema algum. Exatamente. Só que como você estava representando ali, né, vestido de diabo, de demônio, aí foi bem pesado. E as igrejas primitivas, elas são bem conservadoras em muitos assuntos, né? Então, acredito que quando viram, se espantaram, mas assim, não era o que vocês queriam passar. Eu entendo isso. Hoje a gente tem muitas outras igrejas, assim, um nicho muito maior, muitos mais lugares para trabalhar com isso de uma forma que a gente se apresenta e não assuste, né? E isso é legal. Cara, e com isso, em algum momento você, como líder, já pensou em desistir? Já mandou alguém embora? Como é que vai? Como é que foi? Desistir, eu acho que, com certeza. Que líder que nunca pensou em desistir? Não... várias vezes. Para falar a verdade, várias vezes, assim. Porque cada hora é uma situação diferente. Que nem essa foi uma... Eu acho que uma das que mais entristeceu a gente, assim, o grupo todo, né? Da gente chegar e falar, vocês não podem mais apresentar. E até o dia que a gente saiu de lá, nós não apresentamos mesmo. Nenhuma das outras, só na nossa, que a gente fazia parte mesmo. E acontecia várias outras situações, assim, do pastor, tipo, parar a gente preparar, tipo, toda uma peça, figurino e tudo mais, falar, não, vocês não vão apresentar,
ou isso aqui, tipo, não, entendeu? Isso vocês podem fazer, isso aqui vocês não podem. Então, várias vezes já pensei em desistir, falar, não, realmente eu acho que na igreja não dá. Porque eu faço fora, né? Eu estudo teatro fora, e aí você vê que lá é muito diferente o modo como as pessoas enxergam a arte do que dentro da igreja. Dentro da igreja tem um preconceito muito grande, não é todas, né? Hoje, graças a Deus, está abrindo mais, assim, as pessoas estão começando a entender um pouco melhor, mas alguns anos atrás, eu imagino bastante anos atrás, já era bem difícil, mas ainda hoje é bem difícil, então é complicado, já pensei assim. E, cara, agora que você trouxe um assunto muito bacana, explica pra gente como que você consegue levar o estudo em faculdade e trazer isso pro universo cristão. Porque eu acredito que a faculdade, hoje em dia, ela é um lugar muito complicado de você ver Exato. e entender as coisas. Sim. Eles querem pôr na sua mente coisas que não são, talvez, certas, falando que são. Como que você vive isso? Assim, lá, né, no curso, uma coisa que eu coloquei assim na minha cabeça, né? Eu tô lá para aprender tudo que eu preciso aprender, mas eu preciso selecionar aquilo que eu vou levar para minha vida e o que eu não vou. Certo. Então, sempre no estudo, geralmente eu nunca eu não sei a palavra, tipo, me bloqueio para fazer alguma coisa, sabe? Que é passado, que é ensinado, mas sempre com essa mentalidade de que eu posso aprender isso, mas isso não significa que eu vá levar para minha vida. No teatro tem muitas coisas. Que você for ver, tipo, um lado, e é uma coisa que eu sempre falo lá, isso que eu falo no teatro. Tem coisas que realmente não dá para fazer. Exatamente. Realmente não dá mesmo. Mas tem outras que realmente falam, eu tô aqui para aprender e eu vou aplicar o que eu aprendo aqui. E no último dia de aula desse semestre passado, achei bem interessante que a minha professora falou algo. Aí começou um assunto lá de uma menina que era cristã também e que ela se limitava a fazer algumas coisas. E aí surgiu esse assunto. E aí ela até falou de mim. Ela falou, eu acho muito interessante o Renato, falou que eu acompanho ele nas redes sociais. E eu vejo que o que ele aprende aqui, ele aplica no que ele faz. Isso não muda. Legal. Isso não muda, tipo, o que ele é ou o que ele faz. E eu achei bem interessante esse comentário, que eu falei, é realmente o que eu estou buscando, né? Aprender aqui para aplicar lá de uma forma que não mude quem eu sou, né? E isso é legal. Aí você vê que você está fazendo certo. Quando Sim. alguém repara. Isso é muito bacana, né? Sim. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, para um lado mais cômico. Você se imagina em algum futuro, sei lá, o seu grupo sendo chamado pela Record para fazer alguma coisa desse tipo, alguma novela? Como que você pensa? Isso eu nunca novela eu nunca imaginei, não. Eu já pensei, né? A gente pensa, a gente sempre assiste os filmes, as séries, assim, não tem como você não imaginar, né? E se eu fizesse também? Mas eu nunca imaginei, assim, novela mesmo, assim, numa TV, como a Record, assim, eu nunca pensei, não. Mas alguns trabalhos audiovisual, assim, eu já pensei realmente, um filme ou alguma coisa voltada para esse lado, sim. Me diz agora, em todos esses anos, porque sim, vocês são antigos, né? Vocês estão aí há um tempo. Diz para mim qual foi a maior experiência que você teve com o teatro, assim, teatro cristão, numa igreja, em uma peça. Qual foi a maior? Você chegou, as pessoas choraram com aquilo, se emocionaram? Diz para mim. Falar primeiro da negativa. Sim, uma experiência negativa que foi com essa mesma peça que a gente que a gente fez na sede lá da minha igreja, né? Uma vez nós chegamos a apresentar em Francisco Morato, bem longe daqui, nós demoramos muito para chegar lá. A gente apresentou essa peça, a gente começou a apresentar, na verdade, e aí quando estávamos apresentando, bem no comecinho as pessoas começaram a levantar e ir embora. E a gente começou a falar assim, e eu fazia papel ali, né, o principal, aí eu comecei a olhar e falei, meu Deus, o que a gente faz? A gente continua, a gente para, não sei o que está acontecendo. E algumas pessoas, né, levantaram e foram embora, a gente continuou a peça normalmente. E aí depois, no final, as pessoas chegaram e falaram, né, falou, só quem ficou até o final que entendeu o que vocês quiseram. Falou, isso de você julgar antes, nem de ver o que é, sabe, é muito triste, na verdade, mas acontece, né? E foi uma experiência, assim, não aconteceu só nessa igreja, mas nessa, assim, que foi, acho que mais pessoas foram embora, foi bem marcante. Mas uma experiência muito boa, assim, eu acho que com essa peça Rua Azusa teve várias experiências, assim, muito boas, né? Da gente ver que a igreja está recebendo literalmente aquilo que a gente quer passar, sabe, do avivamento. Nós falamos muito sobre o avivamento e que não é só falar em línguas, sabe? O avivamento da Rua Azusa,
ele trouxe muita coisa, que nem a segregação racial que tinha na época. É assuntos muito forte, assim, se você for pegar para ver. E você vê a igreja entendendo que vai além do rodar e falar em línguas, assim, sabe? Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Eu acho que essa consciência assim da igreja, eu acho que foi o mais marcante. Acho que teve várias peças, mas eu acredito que essa foi bem marcante pelo contexto que a gente vive hoje na igreja, né? Que muitas igrejas acham que isso, tipo, é o suficiente. Se eu falo em língua, se eu rodo, e aí você chega e fala, não, não é isso. O avivamento não é isso. O Espírito Santo não é só isso. Exatamente. E a igreja começa a entender, eu acho que é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Cara, assim, você, Renato, né? Sim. Como que você se sente por trás disso tudo? Você passando por tudo isso, por coisas boas, por coisas ruins, como você se sente? Como assim? Como você se sente? Você acha que você evoluiu, você está crescendo? Sua mente é outra de 8 anos atrás? Você aprendeu muito com isso? Sem dúvidas. 8 anos atrás, primeiro que eu nem sabia o que era arte, o que era teatro. Começa por aí. Eu tinha muita vontade de fazer. Muita vontade de fazer. Falei, não, vamos para cima, vamos fazer. Chamar o pessoal. Então, vamos fazer, gente. A gente vai pegar e se baseava numa coisa aqui, uma coisa ali, mas eu não tinha noção nenhuma do que era. E aí, depois, quando eu comecei a perceber que eu poderia fazer algo mais profissionalmente, além da igreja, porque eu tinha só uma mentalidade de ministério. É um grupo da igreja que faz teatro para Deus e amém por isso, né? E aí, quando eu comecei a pensar que poderia ir além disso, eu acredito que a minha mente começou a mudar muito. E no começo, realmente tudo novo, né? Mas hoje, no último semestre do curso de teatro, eu percebi que minha mente estava completamente diferente de anos atrás. Me parece que nem sou a mesma pessoa, na verdade. Algumas pessoas até comentavam, nossa, o Renato está muito diferente de antes, sabe? Eu falei, isso eu acho muito bom para mim. Algumas pessoas não acham bom, né? Porque mas eu acredito que é muito bom para mim, principalmente, mas para o grupo no geral e para tudo que eu faço. Acredito que seja muito bom essa mudança de mente, assim, de você conseguir olhar algumas coisas de um jeito que você nunca olharia e você conseguir enxergar e falar, não, acho que isso não precisa ser desse jeito, sabe? Pode ser desse jeito também. Eu acredito que é uma mente mais aberta, assim, para tudo, principalmente para arte. Você conheceu a arte na igreja? Foi na igreja. Olha que legal. Quando eu era criança ainda, quando eu vi o pessoal fazendo teatro na igreja. Era bem, bem simples, né? O pessoal se vestia de anjo e fazia algo assim. E eu gostava demais de ver. Toda vez que ia ter, eu falava para minha mãe me falar, né? Eu não era assim de frequentar, tipo, sempre estar lá. Minha mãe me levava, mas eu não gostava muito de ir. Mas quando tinha qualquer coisa relacionada ao teatro, à dança, eu queria ir. Eu nem sabia por quê. Hoje eu entendo, mas na época eu nem sabia por quê, mas foi na igreja. E eu acho isso muito legal, cara. Porque, assim, eu tô com uma idade que eu tô procurando ver para onde eu vou agora. Eu tô com 18 anos e 18? minha faculdade. 18? Em geral eu quero mais. Tenho cara de velho. Mas, assim, a gente vai... É legal ver o seu exemplo, o exemplo que você está passando. Pô, olha o que a igreja conseguiu proporcionar a você. Proporcionou um caminho e um futuro, que é o teatro. E isso é muito legal. Aí eu tô perdido aqui, mas uma hora eu me acho. E eu acho que, assim... Eu adoro apresentar. E eu estou aqui falando, então talvez isso é o que eu leve para o meu futuro e que eu queira fazer. Então, isso são exemplos muito legais para a galera que assiste, ver, pô, a igreja ela pode me ajudar a achar isso também. Entende? Sim. É muito legal. Cara, fala um pouco para a galera aí, as páginas, como é que funciona, onde eu posso assistir. A gente não tem muito vídeo, né, assim, das peças, mas tem bastante trabalho no Instagram, que é @almasgeradores. O Instagram tem o meu pessoal também, que eu sempre coloco bastante conteúdo lá também, do teatro e tudo, que é @RenatoSalomão_. E aí, no Instagram que a gente trabalha mais. No YouTube tem algumas coisas também, mas não é muito. E no Facebook também. Agora o Facebook tá meio meio para trás, mas o Instagram é o que tem mais trabalho lá. Certo. E vocês têm peças prontas já em alguma igreja, em algum lugar, para apresentar? Sim, peças que a gente leva nas igrejas? Para a galera que está assistindo, ó, qual que é a próxima peça, em qual lugar que vocês vão apresentar? Entendi a agenda, né? A próxima, eu não vou lembrar o lugar, eu sei que é agora, dia 25. Eu acho que é mais próxima, dia 25. Nós apresentamos domingo agora, numa igreja ali no Jardim Santo André. A próxima eu não sei onde é, mas é no dia 25. Mas vai estar
na página lá, Certo, vai estar no Instagram. Certo, eu falo pra galera. Cara, muito prazer em ter você aqui. Quero trazer você mais vezes aí, falar mais sobre o teatro. E antes da gente encerrar, você, Renato, fala um pouco de você na igreja. Quando você conheceu o Espírito Santo, onde você aprendeu tudo que você sabe na igreja, você, Renato, tirando essa parte do teatro, fala um pouco pra gente. Assim, na igreja eu sempre fui, que nem eu comentei, desde criança minha mãe me levava. Quando eu nasci, ela já era da igreja, né? Então ela sempre me levava. Teve um período assim na infância que eu não queria muito, não curtia muito ir. E eu só ia realmente, que nem eu falei, quando tinha alguma coisa especial. Era um culto de jovens que o pessoal sempre faz, aniversário da igreja, eu sempre estava lá. Mas depois de... Eu não sei o que aconteceu exatamente assim comigo, mas teve um momento ali da pré-adolescência para a adolescência, mais ou menos, que eu me interessei de começar a ir realmente, de estar nos cultos, e eu comecei a ir, frequentar mesmo a igreja semanalmente, estar lá nos cultos. E eu comecei a me interessar primeiramente. Antes do teatro, eu entrei num grupo de dança da igreja, que era mais o pessoal da minha idade. Que foi quando ali eu comecei a me aproximar mesmo da igreja, porque antes, eu acredito que quando eu era criança, né, não tinha muita gente da minha idade e tal, então eu não me aproximava muito. Ali, quando eu já estava adolescente, mais ou menos, que eu entrei nesse grupo, que aí eu comecei a conhecer, ter amizade dentro da igreja, aí eu comecei a me envolver realmente com a igreja. Mas até então não conhecia Deus, não conhecia o Espírito Santo. Eu estava na igreja, mas mais pela minha família, que era toda da igreja, do que por mim mesmo. Certo. E pelas pessoas que eu acabei conhecendo ali também. Aí teve um momento, na adolescência ainda, antes de eu me batizar nas águas, né? Eu já tinha mais de 13 anos, que eu lembro que eu não quis me batizar. Falava, você já pode, né? Depois dos 12, você já pode se batizar, mas eu não quis. Aí eu fiz 13 também, eu me batizei quando eu tinha 15 anos. Isso foi antes, um pouco antes. E aí eu estava na virada do ano, dentro da igreja, né? A gente estava ali naquele momento que a gente ora, quando dá meia-noite, a gente se ajoelha para orar. Certo. Aí eu me ajoelhei para orar e aí eu falei para Deus, falei, olha, eu não, falei muito sincero, falei, não te conheço. Eu tô aqui na igreja, eu não te conheço. As pessoas falam que sente a presença de Deus, eu falei, mas eu não sinto. Não sei o que é isso, não sei o que é a presença de Deus, não sei o que é o Espírito Santo. Eu vi as pessoas falando em línguas, mas não tinha nem noção do que era aquilo, o como que eu alcançava aquilo. E ali, ajoelhado, falei, acho que foi a oração mais sincera que eu fiz naquele momento. E naquele momento foi a primeira vez mesmo que eu senti a presença de Deus, que Ele estava próximo de mim. E aí eu comecei a chorar ali, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu comecei a chorar. E eu fui batizado com o Espírito Santo nessa mesma hora, lá na virada do ano. E foi a partir desse dia que realmente marcou assim, a minha vida, e eu comecei a ver Deus de uma outra forma. Eu comecei a servir Deus por mim, não pelas outras pessoas, pela igreja. Eu comecei a buscar mais. E a partir disso que aí começou o meu relacionamento com Deus mesmo. E aí passou pouco tempo, aí eu me batizei quando eu tinha 15 anos. E foi daí que... Caramba, que especial, hein, cara? Logo no começo do ano, do fim de um Sim, pro começo do outro. Bem na virada, legal, ali, no comecinho. Falei, para mudar bem no começo. Tá certo, aí é bom. Cara, prazer enorme, muito obrigado Prazer por vir. mesmo. Quero que você venha mais vezes, quando o teatro estiver bombando aí, você vem aí para falar com a gente de novo. Obrigadão. Galera, aí ó, o exemplo. Levando o evangelho com o teatro. Então você que está aí, pode falar, busca algum lugar que tenha teatro, só leve o evangelho. Essa é a dica que fica aqui. Beleza, galera? Tamo junto, valeu e até a próxima terça-feira.